aqui. Bruno não entrou na aula, não, né? Acho que não. Vamos lá. Galera bonita, então, mais uma vez, eu espero que nós tenhamos uma excelente noite abençoada pelo Senhor Jesus, né? Mais uma vez. E aí, galera, hoje a gente vai entrar na matéria, né? Ó, elétrica, o bate-papo não acabou. Só que eu empurrei ali, né? As ideias principais da física elétrica, tá? Mas como eu não vou perder mais tempo com a física elétrica, por enquanto, vai ficar mais para frente a associação de resistores, eu agora quero te apresentar um novo tópico, o tópico ondas, tá bom? E ele é um tópico, galera, que ele é muito bacaninha, tá? Nós, né, para quem tá olhando o cronograma lá, eu dividi ele em duas partes. Hoje eu vou falar da definição, da reflexão e da refração de ondas, tá? E aí, na próxima semana, a gente faz a segunda parte da ondulatória, que é os outros fenômenos ondulatórios para a gente fechar. Só que na aulinha de agora, galera, o que eu preciso? Eu vou só te mostrar umas coisas que eu coloquei, né? Gente, essa apostila eu fiz com muito carinho, com muito amor, tá? Depois você dá uma moralzinha pro titio, tá? Eu coloquei algumas questões, por exemplo, essa número 4 é uma das primeiras que nós vamos resolver, tá? Por quê? Porque ela faz uma abordagem de algo que é muito recorrente na prova do Enem. E a galera se embanana demais, tá? Não só essa questão 4, mas também eu coloquei essa outra questão 7, que é basicamente o mesmo perfil. E como eu disse, é muito recorrente na prova do Enem. Então, galera, aqui vai ser um comentário, pá, uma resolução de questão. Um comentário, pá, uma resolução de questão. A aula de hoje é muito dinâmica, sem fazer trocadilhos com a dinâmica da física, tá? A aula de hoje é muito dinâmica. É teoria, exercício. Vai ser assim, veneno, velho. Hoje a aula tá venenosa, meu amigo. O Elton até comemorou. O Elton gosta de emoção, hein? O Elton gosta de emoção, hein? Hoje a aula tá veneno, galera. Então nós vamos começar, hein? Bom, para começar, vamos lá. O que nós precisamos saber? Gente bonita, então, eu coloquei aqui já a definição de ondas. Claro, depois se você quiser ler, você fica à vontade. Mas eu quero te apresentar. Então, deixa eu apresentar as definições, né? Igual a gente faz sempre. Eu escrevo, aí se você achar necessário, você vai anotando junto comigo e aquela coisa toda. Então vamos lá, ó. Primeiramente, eu quero te apresentar o que é uma onda. Galera, abre a cabeça, por favor. Gente bonita, onda é toda agitação, vibração, perturbação. Então, galera, para você produzir uma onda, você tem que fazer alguma coisa vibrar. É uma vibração de algo. Peraí, professor, como assim? Uai, a vibração de uma corda, a vibração do ar, a vibração da água. Irmão, quer fazer uma onda? Sim, professor, meu sonho de criança. Você tem que botar alguma coisa para vibrar, para agitar, para perturbar. Só que quando a gente vai fazer uma onda, aí a gente tem dois modos de fazer uma onda. Ou a gente faz a vibração, a perturbação de matéria. Como assim, professor, perturbação de matéria? Irmão, tipo assim, você vai agitar alguma coisa. Matéria é coisa, né? Vai agitar a água, vai agitar o ar, vai agitar, perturbar a corda, vai perturbar peças de dominó, entendeu? Para criar uma onda, você tem que fazer a perturbação de alguma coisa. Coisa número 1 que você pode perturbar, a matéria. Coisa número 2 que você pode perturbar. Coisa número 2 que você pode perturbar a carga elétrica ou perturbar um campo elétrico. Ô, professor, que merda é essa? Pelo nome, você já deve ter entendido que deve ser alguma coisa que tem a ver com eletricidade. Então, você vai pegar alguma coisa que tem a ver com eletricidade e vai perturbar.
A história é a seguinte, ó. Quando você pega um elétron ou um próton ou um cátion, alguém que tem carga elétrica, a gente não vê, mas em volta deles, eles criam uma região energética chamada de campo elétrico. E se você, por algum motivo, conseguir perturbar, agitar esse campo elétrico, professor, como é que faz isso? Sei lá, maluco. Você pega um bicho desse aqui, ó, e começa a vibrar ele, ó. Ó, doido. Eu vou produzir uma onda eletromagnética. Peraí, professor, não entendi, não. Então, quando você perturba a matéria para criar uma onda, agita uma corda, a água, o ar, você vai criar o que a gente chama de onda mecânica. E quando você agita a eletricidade para criar uma onda, você vai dar origem a uma onda eletromagnética. Ô, professor, então, onda é agitação, perturbação. Legal, meu amigo Lucão. Lá no Sol tem partículas que fazem isso. Exatamente. Por isso que ele libera a luz, que é um tipo de onda eletromagnética. Boa, boa, Lucão, gostei. Galera bonita. Então, uma onda, ela recebe o título de onda mecânica quando a gente está agitando a matéria, quando a gente está agitando coisa, quando a gente está agitando, obviamente, algo que tenha a ver com a eletricidade, perdão, com matéria, com coisa, tá bom? Ô, professor, mas peraí uma coisa. Posso criar onda de qualquer jeito? Pode, galera bonita. Meu Deus do céu, você pode criar onda de qualquer maneira que você quiser. Eu posso criar onda, então. Desculpa. Eu posso criar onda, então, agitando qualquer bicho? Qualquer bicho. Mas de qualquer jeito? De qualquer jeito. Porém, galera, o que nós queremos é agitar as coisas de um jeito que segue um ritmo. Eu quero criar ondas que são periódicas. Esse é o nosso foco. Peraí, professor, como assim? Galera, pensa comigo aqui agora fazendo um favor. De verdade. Quando você fala de onda, a gente foge da matéria pronta. Se baseia naquilo que eu estou conversando com vocês agora. Onda, pelo que eu acabei de falar, é a agitação de alguma coisa. Lucão pegou uma corda, tá amarrada na mão dele, e ele vibrou a corda. É uma onda. Acabou. Só que para nós, o interessante não é estudar ondas que sejam irregulares, que não tenham padrões. Para nós, o importante é estudar ondas periódicas. Então responde para mim. Quando eu falo ondas periódicas, foge de texto decorado. Eu quero uma resposta que venha do coração. Quando eu falo ondas periódicas, o que vem na sua cabeça? Onda de rádio, legal. Ondas periódicas. Volume constante, legal. Só o Lucão e o Guigui? Vixe. Maria Rita, cadê você? Ó, Madu falou períodos. E o que seriam períodos, Madu? Vou te chamar de Madu, hein, Madu? Aqui não tem problema com várias Madus, não, né? Que tá de boas, né? Algo que não é constante, gostei, tá legal, tá bacana. Tô achando que a galera ondas com algum tipo de parada. Nó, gostei, hein? Ó, quando a gente fala algo com intervalos de tempo, ó, que isso, hein? Gostei. Ó, gente, quando a gente fala em ondas periódicas, a palavra periódica, é claro, tem tudo a ver com período, mas ela quer dizer repetição. Só que não é qualquer repetição.
Repetições que são periódicas são repetições que estão relacionadas ao mesmo intervalo de tempo. Que? Tipo assim, ó que legal. Eu vou estalar os dedos agora, hein? Vocês viram que eu repeti o ato de estalar os dedos? E foi uma repetição intervalada no mesmo tanto de tempo. Ou seja, eu fiz o que eu chamo de ondas periódicas. Perturbei o ar sempre no mesmo intervalo de tempo. Isso deu origem a perturbações, ondas periódicas. Agora, isso aqui que eu vou fazer são ondas que se repetem, mas não é periódico, ó. Nada a ver com periódico isso. Não teve ritmo, não se repetiu no mesmo intervalo de tempo. Pô, galera, então para a gente fazer previsão matemática, equações, eu preciso ter padrão, cara. E é por isso que a física ama ondas que são classificadas como periódicas. Por quê? Porque elas têm um padrão. E olha aqui o padrão, presta atenção no padrão, hein? Vamos imaginar que alguém pega uma corda e a corda está presa em uma parede. Imaginou a cena? Sim, professor, estou imaginando a cena. Agora você vai imaginar que esse alguém esteja segurando essa corda. E essa pessoa que está segurando essa corda vai vibrar a mão para cima e para baixo. Jogou a mãozinha para cima e para baixo. Só que ela vai fazer essa vibração da mão e, consequentemente, da corda, no mesmo intervalo de tempo. Professor, não entendi. Tipo, a pessoa jogou a mão para cima e para baixo, mão para cima e para baixo. Se ela gastou 1 segundo para jogar a mão para cima, ela vai levar 1 segundo para jogar a mão para baixo. Se ela gastou mais 1 segundo para levar a mão para cima, mais 1 segundo para levar a mão para baixo. Isso é ser periódico, é repetitivo e a repetição acontece sempre no mesmo tanto de tempo. Peraí, professor, então essa pessoa jogou a mão para cima, devolveu para baixo e devolveu aqui para o nível que estava antes, ó. Isso. Aí, o que ela fez? Ela fez um padrão repetitivo. Esse padrão repetitivo é o que a gente vai chamar de onda. Quando você vê uma figura como essa, você tem uma onda. Professor, mas se é repetitiva, ela vai continuar. Vai. Joga a mãozinha para cima, joga a mãozinha para baixo, devolve. Olha aí, ó. Segundo padrão repetitivo. Segunda onda. Professor, ela vai continuar. Joga a mãozinha para cima, joga a mãozinha para baixo. Outra onda. Ó, professor, joga a mãozinha para cima, joga a mãozinha para baixo. Mais uma onda. Joga a mãozinha para cima, joga a mãozinha para baixo. Outra onda. Joga a mãozinha para cima, joga a mãozinha para baixo. Mais uma onda. Galera, ela acabou de fazer um conjunto de ondas periódicas. Isso aqui é um agrupamento de ondas periódicas. Ondas que foram feitas por um padrão repetitivo e a repetição acontece no mesmo intervalo de tempo. Nossa! Ondas feitas no mesmo intervalo de tempo. Caramba! Galera bonita, presta atenção, hein? Cada tempo gasto para fazer uma onda é chamado de período. Então, a partir de agora, quando você ouvir a palavra período, a gente vai dizer que aí tem uma onda. Meu amigo Elton fez a pergunta, professor, só vai ser
onda se completar em cima e embaixo? Meu amigo Wellington, boa pergunta, gostei. Eu vou dizer o seguinte, Wellington, que nós veremos uma onda quando eu notar esses dois pulsos, um para cima e um para baixo. Então, galera, todo mundo foca na pergunta do Wellington, fazendo favor? Rapidinho, ó. Ô, Wellington, por que foi legal a sua pergunta nesse momento? Porque muitas questões vão trazer uma situação como essa, ó. O cara vai me dar, tipo, uma tela de uma TV. E o cara vai fazer isso aqui, ó. Ó. Ele vai falar bem assim: olha, irmão, vou aqui te mostrar uma onda, hein? E aí o cara não desenha ela completa. Wellington, eu estou vendo uma onda completa nessa tela, nesse ambiente, nesse monitor que eu desenhei em quadradinho? Não. Perfeito. Não estou vendo uma onda completa. Isso não é uma onda completa. Maravilha. Mas não quer dizer que a onda não exista. Ele só não ilustrou. Mas como é que eu vou saber como é que ela se comporta depois, já que eu não estou vendo o resto da foto? Se é periódica, eu consigo entender que ela tem um padrão. E tudo que eu entender para uma parte dela vai valer para o todo. Então, você, através de alguma ideia, vai conseguir entender que mesmo que você não esteja vendo, mas você sabe que essa onda continuaria, por exemplo, desse modo. Entendeu a jogada, Wellington? Por mais que a questão não mostre, mas como são ondas periódicas, eu consigo entender como ela vai continuar, mesmo que eu não tenha ela na figura. Legal, né? Todo mundo entendeu essa proposta, galera? Beleza, maravilha, pessoas bonitas. Maravilha. Ô, galerinha bonita. Mas olha só. Aí, voltando à nossa brincadeira e aproveitando o gancho que o Wellington deu aí. Pô, mano. Cada tempo gasto para fazer uma onda é chamado de período. Professor, não entendi, não. Então, vamos lá. O meu amigo Wellington, ele já mandou a braba para nós. Olha a braba que ele mandou. Ô, professor, isso aqui que é uma onda, ó. Caramba, é mesmo. Peraí, professor, como é que eu contei uma onda? Me ensina a contar ondas. Deixa eu te contar quando que é uma onda. Uma onda, pessoas bonitas, é quando a gente tem isso aqui, ó. Um morrinho para cima e um morrinho para baixo. Aí eu tenho uma onda. Peraí, professor. Uma onda completa é quando eu tiver um pulso para cima e um pulso para baixo. Perfeito, ó. Pulso para cima e pulso para baixo. Uma onda completa. Então, o tempo que eu levo para fazer um pulso para cima e um pulso para baixo é o que a gente chama de período. Tempo que eu levo para fazer uma onda. Peraí, professor, acho que isso a gente tem que anotar, hein? Esse tal de período, que a partir de agora a gente vai chamar de tesão, ele é o quê? O período é o tempo que eu levo para fazer uma onda. Ah, então deixa eu ver se eu entendi. É o tempo gasto para vermos, né? Para vermos não, né? Para realizarmos uma onda. Não, mas vamos escrever de outro jeito? Tempo gasto para realizarmos 2 pulsos, que é uma onda. Só escrever de outro jeito. A gente acabou de combinar que para ter uma onda eu tenho que ter 2 pulsos, 2 morrinhos. Então, eu meio que escrevi com outras palavras. Só isso. Tá. Aí, os físicos inventaram uma outra definição, que não é o período, é a definição de frequência, que nós vamos chamar de Fzinho. Professor, o que é isso de frequência? É só o contrário do período. Olha o que o período é. Tempo que eu gasto para fazer uma onda.
E o que é a frequência? É o número de ondas que eu faço ao longo do tempo. Espera aí, anota isso, hein? Número de ondas realizadas ao longo do tempo. Tipo assim, ó. Ó, presta atenção aqui. Olha para onde eu estou dando tchau. Ó, olha para minha câmera. Eu vou fazer aqui ondas, hein? Ó, deixa eu fazer. Eu fiz 4 repetições. Digamos que eu tenha feito 4 ondas. Vou inventar. 4 ondas em 1 segundo. Eu vou dizer que eu tive uma frequência de 4 repetições por segundo. E agora, ó. Finge que cada estalar dedo é uma onda, hein? Digamos que eu tenha feito 7 estalar dedos em 1 segundo. Eu vou dizer que eu fiz 7 estalar dedos em 1 segundo, 7 repetições por segundo. É isso que é frequência. A gente costuma até calcular a frequência fazendo o número de repetições ao longo do tempo. E quando este tempo está medido em segundos, a gente vai dizer que a frequência vai ter a unidade conhecida como repetições por segundo. E repetições por segundo, meus friends, a gente chama de hertz, em homenagem ao cientista. Hertz. Professor, eu tô achando tudo isso muito confuso. Não, mano. Vem comigo que eu vou te mostrar agora que não é confuso. Vamos a uma questão para tirar qualquer dúvida da cabeça ou colocar mais dúvida, né, na cabeça dos outros. Ó, pega aí, galera bonita, esta questão número 4 para a gente resolver. Legal? Exatamente, o número de repetições é o número de coisas repetitivas que você faz. No caso do contexto das ondas, meu amigo Lucão, esse número de repetições é a mesma coisa que o número de ondas. Perfeito. Show de bola, meu amigo. Vamos fazer essa questão 4? Ó, o osciloscópio é um instrumento que permite observar uma diferença de potencial. Ai, meu Deus, física elétrica. Calma, respira. Uma diferença de potencial DDP em um circuito elétrico em função do tempo ou em função de outra DDP. A leitura do sinal é feita em uma tela sob a forma de um gráfico tensão, volts, né, versus tempo. A frequência de oscilação do circuito circuito elétrico estudado é mais próximo de... Galera bonita, presta atenção, presta atenção. Teoria de ondas. Se ele deu malha quadriculada, é para usar a malha quadriculada. Se não fosse para usar, não teria desenhado em um quadrículo. E aí, ó, presta atenção. Eu vou ter que identificar, através dessa figura, quantas ondas eu tenho ao longo do tempo. Porque é assim que se calcula a frequência. Pega o número de ondas e divide pelo tempo. Ô, professor, mas aí, ó, tá difícil enxergar uma onda. Tá, vamos localizar uma onda? Eu vou te ajudar a localizar uma onda, ó. Observa a marcação 0. Aqui no meio é como se fosse a linha pontilhada que representaria a corda. Finge que saiu uma onda na corda. A corda esticada. Tá aí. Nossa! Vocês perceberam uma coisa, ó? Ó, daqui até aqui eu tenho um pulso. E deste ponto
até este outro, eu tenho o segundo pulso. Ou seja, pessoas bonitas, um pulso, dois pulsos. E quando eu tenho dois pulsos, eu tenho o quê? Dois pulsos, eu tenho o quê? Tenho dor de barriga. Tenho uma onda só. Exatamente. Se eu tenho dois pulsos, eu tenho uma onda. Fala, meu amigo Gabriel, beleza? Ó, se eu tenho dois pulsos, eu tenho uma onda. Eu tenho uma onda. Ah. Ô, gente, quanto tempo eu gastei para fazer uma onda? Vixe, só contando, né? Ah, então conta. Ó, um ladinho, dois ladinhos, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito ladinhos de quadrado para fazer uma onda. Tá, mas cada ladinho de quadrado vale quanto tempo? Olha a unidade que está dentro dos parênteses. Cada ladinho de quadrado vale quanto, professor? Não sei, ó. Aqui sendo zero. 1, 2, 3, 4, 5. Cada ladinho de quadrado vale 1 milissegundos. Muito bom, meu amigo Lucão. Cada ladinho de quadrado vale 1 milissegundo. Então, 8 ladinhos de quadrado são 8 milissegundos. Então, galera bonita, eu fiz uma onda em 8 milissegundos. Metro por segundo, né? Não! Metro por segundo é se fosse assim, ó. Aquela barra. Metro por dividido, né? Metro por segundo. Mas não é isso aí não, viu, gente? Uai, professor, não é não? E o que é isso? Oxe, é o mili. E o que é o mili? Já esqueceu? Milímetro, miligrama, mililitro. É quando você pega o bagulho e divide por 1000. Nossa, é mesmo, ó. 8 miligramas. Não é a mesma coisa que pegar 8 e dividir por 1000 para transformar para gramas? Ah, então é a mesma bosta ali, ó. O mili quer dizer, né, dividir por 1000. Então aqui vai ficar 1 dividido por 8 dividido por 1000. Professor, de onde você tirou esse resultado aqui, ó? 8 dividido por 1000. Isso é a mesma coisa que 8 milissegundos. É 8 dividido por 1000. Tá, mas ficou feio. Ué, gente, é só aplicar a regra de divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E quando a gente fizer isso, olha quanto é que a gente vai obter. 500 sobre 4, que é a mesma coisa que 250 sobre 2, que é a letra E. 125, a unidade. Quando eu trabalho com o tempo em segundos, a unidade sai em hertz. Todo mundo conseguiu me acompanhar nesta resolução? Beleza. Espera aí. Já que vocês falaram que conseguiram me acompanhar, vamos para essa então, ó. Não é? Ó, mais uma. Questão número 7 aí, hein? O eletrocardiograma, exame utilizado para avaliar o estado do coração de um paciente, trata-se do registro da atividade elétrica do coração ao longo de um certo intervalo de tempo. A figura representa o eletrocardiograma de um paciente adulto, descansado, não fumante, em um ambiente com a temperatura agradável. Nessas condições, é considerado normal um ritmo cardíaco de, nessas condições é considerado normal um ritmo cardíaco entre 60 e 100 batimentos por minuto. Nossa, que bosta. Depois a gente mexe com isso. Tá. Com base no eletrocardiograma apresentado,
identifica-se que a frequência cardíaca do paciente é normal, acima do ideal, abaixo do valor ideal. Nossa, entendi. Olha o que eu vou fazer. Sai um eletrocardiograma. Ele me deu malha quadriculada. Use-a. Observa que ele está falando que no eixo horizontal o tempo está medido em segundos. Então, esses ladinhos de quadradinho que estão aqui embaixo, ó, tem algo a ver com tempo segundos. Vamos identificar onde é que eu tenho uma onda? Ih, professor, deu merda. Por quê? Porque cadê as ondas aí? Cadê os dois pulsos? Aí eu vou pegar outra estratégia. Presta atenção lá na teoria. Tem outra estratégia também para você saber quando você tem uma onda. Lá no desenho que eu fiz, ó. Vixe, tá longe ele. Meu Deus. Aqui, ó. Para você saber quando tem uma onda, você também pode pegar a distância que vai do ponto mais alto de uma onda até o ponto mais alto da próxima. Nossa, agora que eu fui lembrar. Boa, Lucão. Notou padrão repetitivo? É onda. Perfeito. Ó, agora que eu fui lembrar, o nome do ponto mais alto de uma onda é um nome bonitinho que a gente aprendeu na época da escola. Como é que é mesmo o nome do ponto mais alto de toda a onda? Crista. Lucão tá sinistro, maluco. Que é isso? Crista. Ô, galera bonita. Então, eu posso medir uma onda através da distância de uma crista até outra. Vamos até dar um nome bonito para uma onda? Vamos chamar de lambda, que é o tamanho da onda, o comprimento de onda. Só que eu também poderia medir uma onda completa analisando a distância de um ponto mais baixo até o próximo. Gente, como é que é mesmo o nome do ponto mais baixo de uma onda? A gente aprendeu na época da escola. Vale. Lucão já tinha até preparado ali o texto, ele sabia que eu ia perguntar, esse danado. Oh, o homem é diferenciado. Ó. E a distância que vai de um vale até o próximo também mede uma onda. Isso eu vou chamar de comprimento de onda. Beleza. Espera aí, professor, volta lá na questão. Enrola não. Não, gente, desculpa. Ó. Caramba, galera! Olha o que eu percebi. Aqui tem uma crista, ponto mais alto, ponto mais alto. E aqui tem outra crista, ponto mais alto. A distância que vai de uma crista até a outra é o tal do comprimento de onda, que a gente chama de lambda, ou seja, aí eu tenho uma onda. Uau! Ô, professor, quantos segundos você levou para fazer uma onda? Sei não, deixa eu contar quantos ladinhos de quadrado tem. Deixa eu ver, hein? Ó, conta comigo, hein? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 ladinhos de quadrado. Mas eu tenho que saber quantos, em termos de tempo, que cada ladinho de quadrado desses vale. Ô, gente, e aí é tranquilo, né? Porque olha só, foca aqui embaixo, ó. Ó, de 0 até 1, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, de 0 até 1, eu tenho 5 quadradinhos. Logo, cada um deve valer 0,2 segundos. Ah, por que você sabe que cada um vale 0,2? Ah, gente, eu tenho uma suspeita. Deixa eu ver, ó. Ó, aqui deve ser 0,2. Aqui deve ser 0,4. Aqui deve ser 0,6. Aqui 0,8. E aqui 1,0. Viu? A minha suspeita estava certa. Cada ladinho vale 0,2 segundos. Todo mundo me acompanhou nessa contagem dos ladinhos do quadrado? Maravilha,
Maravilha. Pessoal, então, peraí. Quantos ladinhos de quadrado eu tive para fazer uma onda? Quantos ladinhos de quadrado eu tive para fazer uma onda? Eu contei 9, né? Exatamente, Gui. Então, 9 vezes 0,2. Galera bonita, eu acho que eu fiz uma onda em 1,8 segundos. Peraí, professor, então calcula a frequência. Frequência é o número de ondas dividido pelo tempo. Você, professor, contou uma ondas em 1,8 segundos. Maravilha, maravilha. Ô, gente bonita, como eu não sei fazer conta com número decimal, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 10. Aí vai ficar 10 em cima e 18 embaixo. Só que agora que eu fui me dar conta, galera, nossa, que merda. Eu trabalhei com o tempo em segundos. Logo, este resultado saiu em repetições por segundo. Ou eu poderia estar dizendo que isso aqui é batimentos por segundo. Ou, droga, batimento por segundo é hertz. Só que ele não pede em hertz. O Ayrton já está arriscando aí, hein? Poxa, batimento por segundo não é em hertz. Ele não pede em hertz, gente. Ele não quer em repetições por segundo. Ele quer em batimento por minuto. Então, peraí, deixa eu pensar mais um pouco, hein? Ó, aqui em cima. Ó, gente, vamos supor que o coração do meu amigo Lucão esteja batendo 60 repetições por um minuto. Gente, 60 repetições por minuto é a mesma coisa que 60 repetições em 60 segundos. Afinal de contas, né? Um minuto é 60 segundos. Então, tá tudo em paz. Até aí eu não errei. Conclusão. Divido. Isso vai dar uma repetição por segundo. Olha a conclusão que eu chego. Quando eu tiver 60 batimentos por minuto, isso equivale a um batimento por segundo. Ops, espera aí. Então, professor, aqui tem 10 sobre 18 batimento por segundo. Exato, 10 sobre... O que é isso, Lucão? 10 sobre 18 batimento por segundo. Isso. 10 sobre 18 batimento por segundo. Peraí. Se tiver de coisa por segundo, para eu fazer virar coisa por minuto, é só multiplicar por 60. Que vai ser a mesma conclusão que o Lucão chegou. É só multiplicar por 60. Agora eu visualizei com o meu cérebro. É só multiplicar por 60. Então, vamos multiplicar por 60? Vamos. Em cima vai ficar 600. Embaixo 18. Gente, não sei fazer isso não, hein? Professor, simplifica, larga de ser burro. Tá bom. Em cima é 100, embaixo é 3. Ô, gente, 100 sobre 3 vai dar aproximadamente 33,333. Nossa! Então, isso eu acho que está abaixo do normal, como o meu amigo Wellington adiantou. Porque ele falou que o normal é estar entre 60 e 100. Esse caboclo aqui está com 33,33. Eu acho que está abaixo do valor ideal, assim como meu amigo Wellington pontuou. Galera bonita, e aí? Se cair uma questão como essa, você fazeria ou não fazeria? De boas, né? Como é que é? Peraí, não entendi, Guilherme. Você falou que quer fazer a 8? Nossa, cara, esse Guilherme é danado, hein? Olha aí.
Falei que a aula de hoje era punk, né? Olha essa 8. Em um piano, o dó central e a próxima nota dó maior, apresentam sons parecidos, mas não idênticos. É possível utilizar programas computacionais para expressar o formato dessas ondas sonoras em cada uma das situações, como apresentado nas figuras, em que estão indicadas Não, essa aqui eu vou destacar. Em que estão indicadas intervalos de tempos idênticos, tesão. Beleza. A razão entre as frequências do dó central e do dó maior é de... Oh, que safado! Não, gente, vocês não viram o que eu vi? Ó, ele tá me dando o tempo que ele mandou chamar de T. Aham. É o período, né? Não tem nada a ver com o período. Nada a ver com o período. Período é o tempo que eu gasto para fazer uma onda. E você vai perceber que não é período que ele está usando aí nas representações. Tá. Mas ele me fala de tempo e me pede a razão entre as frequências. Canalha, professor. Porque frequência é o número de ondas que eu faço ao longo do tempo. Ah! Então eu quero a frequência entre o dó central, que é o de cima, comparado ao dó maior, que é o de baixo. Espera aí. Deixa eu ver a frequência desse. Ô, meu amigo Lucão, também não, porque o lambda seria a distância de uma crista até a próxima. Você viu que nessa representação aqui de baixo, ó, ele foi maldoso, ó. Ele está mostrando esse T, a distância é referente a duas ondas. Entendeu a jogada? Então, não é nem o lambda e nem o período. Né? É o que, então? Maldade. É maldade. Sacou? Então, ó, vamos ver a frequência do dó central. Professor, frequência é o número de ondas que ele faz ao longo do tempo. Gente bonita, quantas ondas você está vendo ao longo do tempo T? Lembrem-se, uma onda vai de uma crista até a próxima. Quantas ondas a gente está vendo no dó central, no T, nesse intervalo de tempo que ele chamou de tesão? No dó central. Ih, beleza, tô operando. Aí, ó. Ô, o Guigui já botou ali diferenciado, hein? Uma onda. Repito, Lucão. Ô, Gabriel, ali tem uma onda só. A minha pergunta foi a seguinte. Ó, lá no dó central, que é essa representação aqui de cima, né? No intervalo de tempo T, eu tô vendo quantas ondas? Aí eu disse, lembrem-se que uma onda é quando eu vejo uma distância de uma crista até a próxima. Então, naquela representação, eu estou vendo quantas ondas? Sacou, Lucão? Perfeito, Gabriel, já sacou, né? Ô, Laura, você está muito calada, hein, Laura? Maria Rita também. Estamos de olho, hein? Maria Laura botou uma carinha assim de um... Ó, porque lembra, ó, vou identificar a crista. O que é crista mesmo, professor? É o ponto mais alto da onda. Olha o outro ponto mais alto da outra onda. A distância que vai de uma crista até outra é uma onda. Então, notem. Legal? Perfeito, Maria Laura. Pode ficar tranquila. Qualquer coisa você vai perguntando, ó. A distância que vai de uma crista até a outra é uma onda.
E ele fez uma onda no intervalo de tempo t. Como frequência é o número de ondas pelo tempo, então eu vi uma onda ao longo do tempo t. Essa é a frequência do primeiro. Legal? Ô, Lucão, então, para o dó central, sim. Ele estaria ilustrando, né? Mas vale lembrar que ele não é o lambda. Ele estaria representando o que seria o tempo para fazer um lambda. Agora, olha para a figura de baixo. Por isso que eu não posso afirmar que esse T está fazendo o papel de lambda. Porque olha a maldade no dó maior. Olha aqui, ó. Você observou que eu tenho uma crista, outra crista, outra crista? Ou seja, eu tenho um lambda, uma onda, e outro lambda, outra onda. Ou seja, exatamente, Guigui, eu tenho duas ondas no mesmo tanto de tempo. Então, a frequência do dó maior, eu vou chamar assim, ó, emissão, vai ser duas ondas feitas naquele intervalo de tempo. Olha aí. E aí, o que ele quer? A razão entre dó, frequência do dó central pelo dó maior. Ou seja, pegar a frequência do dó central e dividir pela do dó maior. 1 sobre tesão dividido por 2 sobre tesão. Eu acho que vai dar 1 sobre 2, letra A. Legal? De boas, né? Se caísse duas dessa no Enem, você fazeria? Certeza que vocês fazeriam. Não tenho dúvidas disso. Nó. Galera, nossa, mas tem uma aqui que não é do Enem, mas acho que a gente vai fazer ela, porque vale a pena, hein? Olha aqui. Muita atenção, por favor, nessa questão número 2. Não é do Enem, mas eu acho que é a cara do Enem, tanto que eu botei no material. Duas ondas senoidais. Duas ondas o quê? Gente, quando a gente fala que a onda é senoidal, é porque ela tem aquele formato arredondado que lembra a função seno. Ou seja, não vai ser uma coisa bizarra igual essa aqui, ó. Isso aqui não é senoidal, não, maluco. Não vai ser uma coisa bizarra igual essa aqui, ó. Ops, cadê ela? Ó. Senoidal é mais arredondada, ó. Tipo essa. Essa aqui é senoidal, ó. Olha que bonito. Ó. Tipo essa aqui também, ó. Senoidal, ó. Arredondada, ó que bonito. Tipo essa. Senoidal, ó. Ah, tá. Senoidal é quando tem a forma de uma função seno, mais arredondada. Tá. Muda nada na nossa vida. Tô te falando só porque tem uma galera que fica assim, hein? Eu não sei o que é onda senoidal, não dá para fazer. Ah, tá doido? Ó, duas ondas senoidais, 1 e 2, propagam-se por duas cordas idênticas, com velocidades iguais e constantes. Peraí. Velocidades iguais. Ok. Na figura, estão representados, em função do tempo, as coordenadas verticais y, de 2 pontos, um de cada corda, em uma mesma escala. Peraí que eu não entendi, professor. Calma que a gente vai ver. Ó, são duas cordas. Nossa, que legal. E ó, eu estou representando ao longo do tempo. Ah, entendi. Ô, gente, só uma pergunta. Na azul, quantas ondas eu estou vendo na azul? Ao longo desse tanto de tempo. Finge que aqui é 10 segundos, ó. 10 segundos. Quantas ondas eu estou vendo? Duas ondas. Lucão, não é 2,5 nesse caso, não. São duas ondas. Visualizou, Lucão? Lembra que, para eu ver uma onda, eu tenho que ver dois pulsos. Sacou?
Show de bola, meu amigo Lucão. Galera bonita, e na onda vermelhinha? Eu tô vendo quantas ondas ao longo desse mesmo tanto de tempo. O tempo é o mesmo que ele falou, né? Mesmo tanto de tempo. Quantas ondas? Duas também. Beleza. Perfeito. Só para a gente se localizar. De acordo com as informações da figura, essas ondas apresentam, atenção que eu preciso te mostrar o que é amplitude. Galera bonita, a gente costuma medir a distância que vai desde uma crista até a linha de equilíbrio. O que é a linha de equilíbrio? O lugar onde a corda estaria caso estivesse parada. A gente costuma definir que isto é a amplitude da onda, a distância que vai da crista até a linha de equilíbrio ou de um vale até a linha de equilíbrio. É isso que é amplitude, tá? Então agora vamos lá. Letra A. Ó, de acordo com as informações da figura, estas ondas apresentam amplitudes diferentes. É bom, hein? Porque, gente, não sei se vocês perceberam, mas a altura do pulso da onda 1 é maior do que da onda 2. Então, elas têm amplitudes diferentes. Faz sentido que as amplitudes sejam diferentes? Legal. Ô, galera, pô, tá de sacanagem então, né, professor? Falou que tem amplitudes iguais, eu já vou riscar, nem vou ler. Falou que tem amplitudes iguais, eu já vou riscar, nem vou ler. Então, eu fico com dúvida entre a A, a B e as E. Tá. Vamos ver na letra A. Ó, a Giovana já falou que não. Que isso, Giovana já tá de voadora. Ó, letra A, amplitudes diferentes, pode ser, é verdade. Frequências de... Oh, frequência diferente, ele sacaneou, hein? Peraí, tem frequências diferentes, galera? Ó, a Laura falou também que é B, Guigui também falou que é B. Ih, Giovana, é 2 contra 1, hein? O Elton falou que é B, 3 contra 1, hein? Giovana. Galera, mas peraí. A letra A, ele tá falando de frequências diferentes. Peraí, gente. As frequências são diferentes ou são iguais? Iguais. Ó, as frequências são iguais, né? Deixa eu ver. Ó, ele tá falando que são duas cordas idênticas, com velocidades iguais, constantes, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e está em função do tempo, das coordenadas, 2 pontos em cada corda, em uma mesma escala. É, galera, não é por nada não, hein? Mas esse tempo aqui tem que ser igual a esse, ó. Vixe, a de cima, eu estou vendo duas ondas feitas ao longo desse tanto de tempo. E a de baixo, eu estou vendo duas ondas feitas ao longo desse... É, galera, queria dizer nada não, mas as frequências são iguais. Nossa! Letra A eliminada. Ele tentou me sacanear, falando que as frequências são diferentes. Então agora eu estou com dúvida entre a B e a E. Vamos lá. Amplitudes diferentes, frequências iguais e comprimentos de ondas iguais. Letra E. Amplitudes diferentes, frequências iguais e comprimentos de ondas diferentes. Deixa eu ver os comprimentos de onda. Ô, galera, eu aprendi a medir comprimento de onda, né? Lembra? Distância que tem a ver com 2 pulsos, ó. Ó, isso aqui é uma onda. Ó, uma onda. Isso aqui também é uma onda. Ô, gente, não é por nada não, hein? Mas aí, pela escala, dá para eu perceber que os comprimentos, os tamanhos de onda, são iguais. Legal. Perfeito, Laura. Exatamente. Ah, professor, não confiei nessa escala não, hein? Tudo bem. Mas eu ainda não apresentei aqui, mas eu sei que você conhece. A Laura, por exemplo, usou. Lembra que a fórmula é V lambda F? Irmão, o F é o mesmo para eles. O F é o mesmo para onda 1 e para onda 2. O V é o mesmo
para onda 1 e para onda 2. Como é que você sabe que o V é o mesmo? Ele que falou. Velocidades iguais. Ah, tá. Então o lambda tem que ser o mesmo para os dois. Se você não for analisar pela representação, analise pela fórmula que vai dar certo. Por isso que o melhor gabarito é a letra B de bom demais estudar física com os amigos. Perfeito. Todo mundo vivo? Perfeito. Vamos continuar a nossa saga? Pode sim, Guigui. Mesma natureza quer dizer que elas vieram do mesmo elemento. Ou seja, elas foram criadas a partir do mesmo coiso vibrante. Por isso que elas têm a mesma natureza. Qual que é a natureza? Mecânica. Porque elas vieram de coisa, matéria vibrando. Entendeu, Guigui? Perfeito. Ô, professor, sabe o que, que eu queria mesmo? O quê? Eu queria era saber mais sobre esse negócio da equação que a Laura falou. Porque a Laura falou, e assim, velho, eu fiquei com muita dúvida. Não, mas vamos lá, ó. Vou abrir aqui embaixo mesmo a outra página, que aquela lá também já tá bem poluída, né? Ó. Porque a Laura falou uns negócios, professor, mas não é por nada, não, hein? Eu fiquei meio bolado, hein? Ah, é porque a Laura pensou assim, ó. Olha como é que a Laura tem a mente já adiantada, né? Ó, diminuir aqui o zoom. Você vai imaginar, então, que tem uma corda presa na parede. Aí, o nosso amigo Mickey vai produzir... Gente, só sei desenhar a mãozinha do Mickey. Pronto. Aí o nosso amigo Mickey... Aham. Laura já tá pronta já, maluco. Graças a Deus, amiga Laura, você já tá 100% preparada. Só tá lapidando as arestas. Ó, galera bonita, aí a parada é a seguinte. Você vai imaginar que o nosso amigo Mickey está segurando a corda. Galera bonita, quando ele vibrar a corda para cima e para baixo, criando uma onda. Professor, como é que você sabe que tem uma onda? Irmão, você está vendo dois pulsos. Um para cima e um para baixo é uma onda. Ô, galera, esse bagulho vai começar a se movimentar na corda. Ah, vai se mover! Exato. Se ele vai se movimentar, ele vai fazer isso com uma certa velocidade. Verdade. Ele vai fazer isso com uma certa velocidade. Se ele se movimenta, ele vai ter uma velocidade. Caramba! Tem como, professor, eu calcular a velocidade com que ele se move? Oi, galera, lógico que tem. Lógico que tem. Olha aqui. Eu sei que aqui nesse curso a gente ainda não falou de cinemática, mas de algum lugar da sua vida você já deve ter ouvido falar da velocidade, que é negócio de deslocamento dividido pelo tempo. Sim! Ah, é deslocamento de distância dividido pelo tempo. Exato. Só que aqui, na teoria de física, a gente está falando que a distância, o deslocamento, é o tamanho da onda, é o comprimento de onda. Ah, professor, o tanto que ela anda corresponde ao próprio tamanho dela, tipo isso. E o tempo de movimento, a gente chama de tempo que eu gasto para fazer uma onda. Olha aí, ó. É assim que a gente calcula a velocidade da onda. Só que, galera bonita, existe uma relação entre a frequência, o F minúsculo, e o período, que é o tesão. Qual que é a relação? Um é o inverso do outro. A gente costuma dizer que o período é o
inverso da frequência ou que a frequência é o inverso do período. Espera aí, professor. Então, frequência e período é isso. Um é inverso. Isso. Se você souber um, você chega no outro. Essa é a lógica. Se você sabe de um, você chega no outro. Ponto. Professor, então eu posso dar uma adaptada nessa equação? Pode. E aí nós vamos ficar com a formulinha, que eu acredito que a grande esmagadora maioria de vocês conhece, como equação fundamental do ondulatório. Onde este lambda, letra grega lambda, parece um Y de cabeça para baixo, a gente mede em metro. Essa frequência a gente mede em RPS, que é a mesma coisa que o hertz, e a velocidade é em metro por segundo. Só que você tem que tomar um cuidado, velho. Você tem que tomar um cuidado. Essa fórmula, não adianta nada você ter ela decorada se você não souber algumas coisas. Coisas que você tem que saber antes de aplicar na fórmula. Coisinhas sobre as ondinhas. Eita, professor, que coisinhas. Primeira coisinha. Apesar da fórmula ter o elemento F figurando nela, você não pode esquecer de uma coisa. Esse F tem tudo a ver, fisicamente falando, com a fonte. Que é, tipo assim, algumas questões, eles vão falar bem assim, uma pessoa está vibrando a mão com uma frequência de 10 Hz. Professor, qual que é a frequência da onda que surge na corda? 10 Hz. Porque a frequência da fonte que gera a onda é igual à frequência da onda. Galera, uma vez o Enem cobrou, sabe como? O Enem cobrou assim, ó. Uma vez o Enem cobrou assim, ó. Ele falava que tinha uma água de um lago. Aí, ele falava que estava batendo um vento. E um galho de uma árvore batia na água do lago, formando ondas circulares. E aí ele falava bem assim, ó. Sabe-se que o ritmo de vibração do galho é 4 vezes por minuto. 4 RPM. 4 repetições por minuto. E aí ele perguntava qual era a frequência da onda na água. Era a mesma. A frequência da fonte é igual à frequência da onda. A frequência da fonte é igual à frequência da onda. Sempre assim. Segunda observação que você tem que saber é sobre a velocidade. Gente, o que faz a velocidade de uma onda ser maior ou ser menor não é a frequência. Não é. O que faz a velocidade de uma onda ser maior ou ser menor não é a frequência. É o lugar onde a onda está. Existem lugares, onde a onda é mais rápida e onde ela é menos rápida. Então, o que você precisa saber, na anotação número 2, é que a velocidade da onda depende do meio, ou seja, do lugar onde ela está. Não entendi, não. Vamos pensar em uma onda. O som. No ar, o som tem uma velocidade. Na água, o som tem outra. Uai, desde quando o som viaja na água? Uai, galera, tem até um aparelho chamado sonar que dispara som dentro da água. Ah, verdade. Galera, a luz no ar tem uma velocidade. A luz no vidro tem outra velocidade. Minha nossa, só tem um lugar onde as ondas têm a mesma velocidade.
Somente no vácuo as ondas possuem a mesma velocidade. É claro que eu estou falando de ondas que não fazem uso de matéria. Lembra que a gente iniciou a aula falando que a onda ela pode ser feita pela agitação de matéria ou pela agitação de energia, né, de eletricidade? Pois é, se é vácuo, não tem matéria, então não vai ter onda mecânica. Então eu estou falando nessa anotação número 3 de ondas eletromagnéticas. Meu amigo Wellington perguntou aqui, professor, desculpa, me explica a um novamente, se for possível. Claro, meu amigo. Ali eu anotei que a frequência da onda depende da fonte que a gera. Por exemplo, Wellington, tem uma questão, cara, deixa eu ver se eu coloquei ela no material. Acho que eu não coloquei ela, velho, porque ela já é um pouquinho mais antiga. Peraí, meu amigo Wellington. Não coloquei, velho. Mas como eu tô aqui no computador, eu vou tirar a dúvida do Wellington, galera, mostrando uma questão, tá? Peraí. Meu Deus, cadê? Tô procurando aqui, peraí, galera. É tanta bagunça aqui no meu Computius. Computius? Que isso, professor? Ó, galera, eu vou parar de projetar o tablet e aí você vai olhar na tela, hein? Já deve ter começado a apresentar aí. Começou? Gente, esse material eu compartilho com os meus alunos. Se vocês quiserem, se alguém quiser, é só me falar. É todas as questões de física de todos os Enems, tá? Vou mandar no grupo depois. Fui eu que fiz ele, selecionei as questões, tá? Fui fazendo uma a uma. Aí, deixa eu mostrar uma questão aqui, galera. Ela é um pouquinho antiga, dá um tempinho só para eu achar ela, rapidão. Tá aqui na estrutura de ondas. Calma, calma. Achei. Ó, essa questão que tá aqui, a gente vai ler junto, hein? Presta atenção aqui, meu amigo Elton, que aí vai responder sua pergunta e a gente resolve uma questão, ó. Essa I-52, tá bom? O que está escrito nela, hein? Em um dia de chuva muito forte, constatou-se que uma goteira sobre um centro de uma piscina coberta, formando um padrão de ondas circulares. Nessa situação, observou-se que caíam 2 gotas a cada segundo. A distância entre duas cristas consecutivas era de 25 centímetros e cada uma delas se aproximava da borda da piscina com uma velocidade de 1 metro por segundo. Após algum tempo, a chuva diminuiu e a goteira passou a cair por, uma por segundo. Legal. Aí, Wellington, vamos lá, vamos entender o contexto, não só o Wellington, mas todo mundo. Vocês entenderam, então, que ele falou que tinha uma piscina em um ginásio, o ginásio estava coberto. E em cima do ginásio tinha um furo.
E aí esse furo estava gotejando água na piscina, gerando aquelas ondas circulares na água, sabe? Aqueles circulinhos que se formam na água quando a gente solta pedrinhas na água. E aí ele está falando que antes estavam caindo 2 gotas a cada segundo. Qual a frequência de gotejamento em hertz? Qual que era? 2 hertz. 2 hertz. Então, vocês entenderam que a frequência de gotejamento eram 2 hertz? Todo mundo vivo? Legal. Lucão, por que 2 hertz? Porque eram 2 repetições a cada segundo. Entendeu, meu amigo Lucão? A frequência das gotinhas eram 2 hertz. Mas aqui, não eram as gotinhas que estavam originando a onda na água? Sim ou não? Perfeito. Então, qual que era a frequência da onda que se formava na água? Qual que era a frequência da onda? 2 Hz também. Exatamente, Guigui, exatamente, Laura. Por quê? A frequência da onda é igual à frequência da fonte que gerou essa onda. A fonte geradora. Entendeu, meu amigo Elton? Perfeito. Mas agora que a gente está aqui, né, vamos continuar. Vocês entenderam que neste caso, eu tinha uma frequência de 2 Hz e o comprimento de onda era 25 centímetros? Como é que você sabe que o comprimento de onda era 25 centímetros? Ele falou, ó, a distância entre 2 cristas consecutivas era de 25 centímetros. Certo? Legal. E qual que era a velocidade da onda, pelo que ele falou? Qual que era? Ele deu no texto. A velocidade. A velocidade era 1 metro por segundo. Legal? A velocidade. Aí depois, a chuva diminuiu, aí a goteira passou a cair com 1 gotinha por segundo. Qual a frequência da nova onda que se formou? Aí vale 1, né? 1 Hz, né? Perfeito? A frequência agora vale 1. E qual vai ser a nova velocidade? Qual a nova velocidade da onda na água? Qual? Continua sendo 1. A velocidade depende do meio, do lugar. A velocidade só vai mudar se eu mudar o lugar. Ô, professor, mas peraí. A frequência mudou? Mudou. E a velocidade continua sendo a mesma? Continua. Uai, não era para essa velocidade ter mudado, não? Não, porque alguém mudou para não deixar a velocidade mudar. Ou seja, a frequência diminuiu, foi para 1 Hz. A velocidade manteve-se a mesma. Então, o comprimento de onda que deve ter mudado. Faz sentido o que eu acabei de falar? Posso seguir e olhar as alternativas? Ai, vê logo essa bosta, professor. Tô doido para ir embora. Que alternativa a gente vai marcar? Com a diminuição da chuva, a distância entre as crestas, o lambda, e a velocidade de propagação da onda se tornaram... Gente, a velocidade não ficou menor do que 1. E também não ficou maior do que 1. Ou é a letra B, ou é a letra D, ou é a E. Porque a velocidade permaneceu igual. E aí, gente? Qual que é a alternativa que eu vou marcar?
Ó, tá dando briga no chat, hein? B, E, A, B. Que isso? Galera bonita, olha só. A frequência diminuiu. Quando, olhando para a fórmula V lambda F, para manter V constante, matematicamente falando, se a frequência diminui, lambda tem que aumentar. Então, a melhor alternativa é a letra B de bola. Legal? Galera, eu acho que vai cair uma dessas esse ano, hein? De verdade, hein? De coração. Suspeito eu que cairá uma dessas. Beleza? Ô, galera, não vou tomar mais tempo de vocês também, não, né? A gente já extrapolou aí bastante o nosso horário, tá? Ó, eu aguardo vocês para a gente continuar a brincadeira sobre ondas na nossa próxima aula na semana que vem. Beleza? Valeu, galera linda do meu coração. Tirando todos os defeitos, vocês são perfeitos. Ah, garoto! Valeu, gente bonita. Fiquem com Deus, tá? Até a próxima, se Deus quiser.